vez que eu entrei aqui na Maria Antônia, nessa sala, foi para fazer um exame oral de filosofia com o Lívio Teixeira. Lívio Teixeira e Cruz Costa, imagina como eu estou velho, né? E era um moleque de 17 anos. E quando eu voltei hoje, mexeu muito comigo. Em 68, quando a gente ocupou esse prédio aqui o ano inteiro, com Florestan Fernandes, enfim. E tinha também os oportunistas, como o Dirceu, mas é outra coisa, né? Quem conhece a história dele por dentro sabe que ele não é isso que vende. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o nosso curso, né? Eu não costumo ser muito lógico nas conversas, por isso que eu chamo mais de conversa do que propriamente um curso. Primeiro, eu não me sinto preparado para dar um curso para alguém. Acho que é melhor a gente conversar todos juntos em torno de um tema que eu proponho, e à medida que vocês vão tendo alguma dúvida, vocês coloquem também o ponto de vista de vocês, né? O que eu souber responder, vou responder. O que eu não souber, vou procurar saber e trago para vocês. Ou seja, é uma troca e nunca uma postura tipo, vale só o que eu digo, né? Mesmo porque eu não acho que eu tenha essa competência toda. Em todo caso, o que eu pensei em fazer nessas 4 conversas foi mostrar que a música pode ser mais que um spa para os nossos ouvidos cansados, né? A gente normalmente pensa assim, eu vou lá na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, vou assistir um concerto sinfônico, eu vou ver o meu Tchaikovsky, né, o Romeu e Julieta, ou então a Fantástica do Berlioz, ou um Beethoven, a Heróica do Beethoven mesmo. Enfrento um trânsito danado e quando entro naquela sala esqueço do mundo e aqueles sons apacentam os meus ouvidos. A Heróica costuma apacentar os nossos ouvidos hoje, quando a gente tem a chance de assisti-la em concerto. Mas o que eu pretendo mostrar é que ela nasceu com uma música radical e que chocou todos os ouvidos que estiveram na primeira execução dela. E é uma primeira execução, esse DVD é precioso porque ele dá todas as dicas para a gente desenvolver essa discussão. Esta primeira execução foi uma execução privada em junho de 1804, 210 anos atrás, no palácio aí do Lobkowitz, que era um dos nobres que adoravam Beethoven. Ele comprou por 2.000 florins o direito de só ele ouvir a Heróica durante 6 meses. Né? Então, ela só foi executada publicamente no ano seguinte, em 1805, quando então o público vienense se escandalizou e um sujeito no balcão até gritou: eu pago mais um Kreutzer para parar com essa cacofonia. Desse jeito, né? Dificílimo a gente acreditar que alguém reclame da Heróica, né, nesses termos, mas foi assim mesmo que a coisa aconteceu. Eu vou colocar o começo e eu vou parando e a gente vai conversando e apontando as coisas. Vocês vão ver que pela primeira vez um compositor se recusa a fazer o papel de um serviçal, como se fosse a dama de quarto, como se fosse o camareiro, né? E se coloca como um criador. Pela primeira vez na história da música você tem essa ruptura. Isso fica claro no encontro do Haydn, porque o Haydn chega. Quando eles estão entre o terceiro e o final do terceiro movimento, o Haydn chega, e o Haydn, em 1804, era unanimemente tido como o maior compositor europeu do momento, o grande compositor do momento. Ele tinha acabado de compor as estações, o oratório das estações, e na conversa dos dois se percebe claramente uma postura e a outra. Uma postura muito precavida e a outra
afirmativa. Né? Há um momento que o Lobkowitz convida um outro príncipe, aí, um russo qualquer, para assistir, o cara fica escandalizado e, num dos intervalos, ele pergunta para o Beethoven, quando é apresentado ao Beethoven, diz assim, mas esse nome de onde é? Né? Holandês? Ele diz, não. É de proprietário de terras? Ele falou, não, é de proprietário de cérebro, diz o Beethoven. Né? Tudo isso a gente vai comentar um pouco, eu vou deixar rolar um pouco, porque não é um concerto, nós não vamos assistir a Heroica, nós vamos assistir tudo o que cercou e o modo como se fazia a música no começo do século XIX, que não tem nada a ver com o que a gente assiste hoje quando vai a um concerto. A gente vai a um concerto e a orquestra presume-se que ela tem ensaiado suficientemente, né? E o nível de execução sempre é muito bom, é de bom para cima. Nenhuma orquestra comete erros grosseiros. Né? A trompa, que é um instrumento divino, de vez em quando pode sair um som que não estava planejado, enfim, um desencontro rítmico nos violinos, enfim, podem acontecer alguns acidentes, mas, no geral, as interpretações que nós ouvimos hoje são de muito bom nível e muito acima do que se fazia naquele momento. Vocês vão ver que o Beethoven chega de manhã, 10, 11 horas da manhã, com as partituras, com os manuscritos copiados, que ele dá para cada músico e eles começam a tocar lendo, eles estão lendo. A primeira execução foi uma leitura à prima vista dos músicos. É claro que essa execução que a gente ouve é de altíssima qualidade, porque é da Orquestra Revolucionária e Romântica em instrumentos de época, regida pelo John Eliot Gardiner, que é um dos maiores especialistas, né, em música historicamente informada, e os músicos vestidos a lá, século XVIII. Não vou falar mais, vamos ver um pouquinho. Aos poucos eu vou me entendendo aqui com ele, né? Você sabe que máquina sempre tem um... Pá. Eu não queria atrapalhar ninguém, peraí. Bom, vou ficar lá para o fundo, vai. Eu estou na frente de alguém? Me avisa. Bem, querido. Você viu isso, né? Esse não. Cadê o som? Cadê o som? Cuidado para não ficar alto demais, hein? Tá. Olha, esse é o estúdio do Beethoven. Tem um pinico embaixo do piano e provavelmente cheio. Ou seja, uma bagunça total, né? Good morning, sir. Please, you're here. I'm sorry I'm late. Doesn't matter. Give me time to have a shave. Look like a wild beast, do we? Now you can. Happy to find you in such good humour, sir. Why wouldn't Did you see my good shirt? You asked for a great present, wasn't it? I? Is this it? I'm afraid they're complaining downstairs. They say water's coming through the ceiling. I only had a wash! What's the matter with them? She still wants to walk, sir. She's got to find a carriage. It's a lovely day. Let's walk. The score's on the piano. You feel nervous, sir? What about? Is it a new proposition? No, what am I so nervous about that? I feel invincible. Conquer the city. We'll succeed where both parties fail. The only option to liberate us, not conquer us. Free us from tyranny. It's got a rather aggressive way of doing it. My friend Benson says he'll be back. No, they
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Peraí. O Beethoven chegou em 1792, desculpe, em Viena, e entre 1789, que aconteceu a Revolução Francesa, e 1792, os ideais da Revolução tomaram de assalto a Europa e respirava-se essa cartilha libertária, né, que a Revolução Francesa desatou na Europa inteira, e sobretudo no Império Austro-Húngaro. Ele teve aulas com Haydn e, é de não acreditar, mas a França instalou consulados em alguns lugares, algumas cidades europeias, incluindo Viena, onde eles distribuíam partituras das músicas dos compositores da Revolução Francesa, Meru, Gossec, etc. Eles queriam exportar a música da Revolução. Era uma coisa meio clandestina, porque a França estava atacando também o Império Austro-Húngaro militarmente. E o Beethoven frequentou, até 1798, frequentou esse consulado e ficou muito entusiasmado com essa cartilha de igualdade, né, de acabar com a tirania, etc., etc. Essa atitude dele aí é resultado toda dessa convivência dele com os revolucionários franceses, com a exportação da Revolução Francesa, da música da Revolução Francesa, para o resto da Europa. Se a gente prestar atenção na estrutura, nos movimentos da Heroica, e eu estou antecipando alguma coisa, mas a gente vai perceber que, eu até anotei isso aqui, deixa eu só ver. Ele reproduz nos 4 movimentos da Heroica os passos da Revolução Francesa. O arrobo inicial do Allegro com brio, até a marcha fúnebre celebrando os mortos, as brincadeiras pós-batalha no Scherzo e a celebração da vitória no finale. É uma leitura que se pode fazer dessa sinfonia. Segue o baile. Não sei se vocês gostam desse tipo de coisa, mas eu vou ficar intervindo assim. I'm sorry, Paul. Can you play? Of course I can play. I just can't get to the damn place. I don't want to lose my job. Cerveja, todo mundo tomando cerveja, e entre os movimentos os músicos comem e bebem, eles jantam, ou almoçam, né? Pequeno almoço. Welcome, dear Count, welcome. A special treat for you today. As a fellow enthusiast, I think you'll find it rather thrilling. Haydn. Beethoven. Oh. He has a new symphony. We shall be the first people to hear it in the entire world. Just manage that crook. I need it. Come on, give it to me. No, no, come on. Thank you. I booked another hall as you requested, sir. But one tuning was a triad harmony with the scherzo.
How else do you perform a harmony in 3 parts but in 2 wholes? I have read it. Doesn't make any less meaning. Isn't this magnificent? I don't think anyone loves nature as much as I do. If the trees take root in my heart, I would have killed myself long before now, wasn't for this. Carry on, you fellows, carry on. As soon as all are here, we'll begin. Vraninsky, the leader, Vraninsky, Count Dietrichstein. How many years have you been with the household? 18, 20? Never says a word. É impressionante, nem o tempo de casa ele diz, né? Tem a coragem de dizer. Will you like to listen? Oh, yes. Right, so learn all that. You get to listen for sure. Prince thinks it's good for us. What sort of music is it? Well, you can dance to it, or you can pray to it. Yeah. Very sorry, Your Highness. You can hardly walk. I had to hire a carriage. But don't mention it. You're dutiful, I admire that. Let your father rest a while. Oh, what did it cost, Paul? A florin, Your Highness. You'll get it back. Citizen Fisher. Citizen! You late for the revolution, Otto? I'm always late. Beg your pardon, I should go up the back stairs. What do you wear now? I'm just holding that, sir. We're artists, we go in the front. Come on. Ele peita as tradições todas comportamentais o tempo todo. E a pesquisa é absolutamente rigorosa do ponto de vista histórico aí. Genius. I don't think you've met Count Dietrichstein from Prague. Good morning. Ludwig van Beethoven. This is my student, Reese. I hear you're a gifted pianist, but I know nothing more. Van Beethoven. You Dutch. No, from Bonn. And, what rank? Landowner? A landowner. Do I look like a landowner? No, I'm brainer. Oh, Brainer, that's good. Fertile soil. Our friend thinks it's talent and then some primitive customs of deference. It does, doesn't it? Oh, it does, it does. Oh, here it does, anyway. What's the matter? She's not here. She'll come.
Eu vou dar uma paradinha, só para explicar uma coisa. Quando o convidado aí de tcheco, de Praga, fala que ele tocava piano e parou, porque nós estamos em 1804 e em 1801, 2, quando ele começou a compor a Heroica, é o ano do testamento de Heiligenstadt, quando ele percebe que está ficando surdo e que, portanto, não vai ter mais a menor chance de se afirmar como pianista em Viena. Viena tinha, na época, pelo menos, de novo, são pesquisas pesquisas comprovadas. Tinha cerca de uns 300 pianistas sensacionais, né? Ele era um desses, improvisador de primeira. Só que a surdez certamente o impediria de levar uma carreira bonita como pianista. Encharcado pelas ideias da Revolução Francesa, ele começou a compor uma sinfonia de olho em ir para Paris. Ele acalentou mesmo, e a gente se percebe nas cartas dele, claramente, ele acalentou muito o sonho de ir para Paris e de fazer música lá para a Revolução Francesa, que ele achava que o caminho era esse, e ele não tinha mais chance no mercado disputadíssimo de Viena. Viena era Nova York hoje, ou Londres, né? Entre 1801 e 2 e 4, ele terminou de compor a Heroica e, como eu li para vocês aquela pequena interpretaçãozinha, esses 4 movimentos da Heroica podem ser vistos como o histórico da Revolução Francesa mesmo. Quer dizer, ele estava homenageando Bonaparte em vários sentidos, né? Nos 4 movimentos, não precisa olhar para mim, não. A imagem lá é melhor. Nos 4... diga. Que Bonaparte da Revolução Francesa? O Napoleão Bonaparte logo em seguida, né? Depois da Revolução, o Napoleão foi cônsul, né? E aí ele se autocoroou imperador justamente em dezembro de 1804. Ele não conjugava das ideias da Revolução. De início, sim. Depois é que ele se mostrou o que ele realmente era, né? Tem só uma incorreção histórica nesse DVD, é que no finzinho, ele, depois que termina a execução, ele vai para um boteco beber, para a taverna, e ali o Ries fica sabendo que o Bonaparte se autocoroou imperador. E aí ele rasga aquela partitura, aquela dedicatória, e bota a Sinfonia per festeggiare, honra de um grande uomo, uma coisa assim, né? De um grande herói. E tira o nome do Bonaparte. Na verdade, isso aconteceu 6 meses depois, só em dezembro de 1804. É a única licença histórica desse DVD. Mas ele tinha Paris como objetivo, quando fez a Sinfonia Heroica. Vamos continuar? These concerts and he squandered the family fortune. Ninguém conhece a partitura ainda, hein? Tá tudo na mão dele aí, ó. Impensável hoje isso, né? And to whom is this third symphony dedicated? I don't know. It says Bonaparte. Bonaparte? Forgive me, Your Highness, for mentioning the name. No, I don't mind. I have a great love of everything French. Guillotine. Terror. That's something we've done with, surely. No, we have much to learn from our friends in Paris. Their society will go forwards, whereas here we'll just stagnate because we are nothing. We do nothing. We make the best music in Europe. Can music exist independently of politics, Harry's? Que bela pergunta, hein? I couldn't say that. Poxa, eu acho que não. Will the peace come? Or will the Russians and the British drag us into war? What do you think, Lockhart? I don't really know very much about it, my friend. Not exactly up to the minute with international affairs. What are you giving us today? Will we find it original? It's original from beginning to end. That's
through the woods. Something was wrong with the old path. We've been working around the clock. The peace is non-stop. Mais uma paradinha antes de começar. A sinfonia é um gênero que nasceu lá por volta de 1740, 1750, em Mannheim, no norte da Alemanha. E nasceu primeiro com abertura de concertos para dar tempo de o público sentar direitinho e tal, se acomodar, até começar de fato a ação lírica, né? E aos poucos começou a ficar autônoma. Entre 1740 e 1800 foram compostas cerca de 10.000 sinfonias. A gente conhece, não sei se 1 ou 2% disso, né? A gente conhece não conhecemos nem as 104 do Haydn, por exemplo, né? A gente conhece só um punhado delas, as últimas 10 ou 15, as de Londres, as parisienses, de Mozart também as últimas 6, as 9 do Beethoven, que vieram em seguida, mas, enfim, a gente conhece muito pouco da produção sinfônica do século XVIII, destes 60 anos aí que floresceram o gênero, né? Toda a sinfonia começava, e as do Haydn também costumam começar assim, meio num adágio, um adágio alegro, que é um adágio que é para dar tempo das pessoas sentarem mesmo. O Mencken, um jornalista maravilhoso americano, eu vou, vocês me trazem de volta, hein, se eu começar a imaginar muito, mas o Mencken foi um jornalista, o maior polemista americano, um jornalista conservador, nasceu e morreu em Baltimore, por sinal a cidade onde tem a orquestra, que é a Marian Alsop, também titular. E ele foi um dos jornalistas mais ácidos do ponto de vista político nos Estados Unidos. Formação alemã, descendente de alemães. Ele era conhecido como um grande frasista. Ele dizia que existiam 2 tipos de música, existem: a alemã e a ruim. Só isso. Durante 40 anos ele manteve um clube em Baltimore, em que se reunia com os amigos e eles faziam música de câmara, semanalmente, durante 40 anos. Então, quando ele escreve sobre música, é uma coisa que pouquíssima gente sabe, que o Mencken escreveu sobre música, escreveu muito bem. Ele escreve com conhecimento de causa maravilhoso e com uma simplicidade, com uma agudeza ao falar, que é uma coisa impressionante. Ele diz que a sinfonia, até esta heróica, era coisa de gazela, que o Haydn parece uma gazela perto de um touro, que é o Beethoven. Tamanha a diferença. Não há um adágio, não há nada tranquilo para que as pessoas, diz ele, para que o regente possa sacar onde é que ele está na partitura aqui, a tempo de atacar o allegro. Ela já começa com acordes fortíssimos. E isso assustou todo mundo. Assustou muito. Foi mais ou menos como hoje você assistiu uma estreia de uma música atonal, do Stockhausen, assim, a orquestra toda atacando um acorde atonal e você toma um susto lá em plena Sala São Paulo. Bom,
Não costuma ter Stockhausen na Sala São Paulo, mas segue o baile. Vamos continuar, que agora vai começar a heroica. How can a piece of music be said to be about something? I've never seen anything like it. It may not be music at all. É uma coisa recorrente isso. Toda vez que vem uma coisa nova, diz, não, isso, eu acho que isso não é música, hein? Pois. Eles erraram de propósito para recriar, né, a situação. I thought you lot were supposed to be good. It's off the beat, sir. And there's so many markings we can hardly read them. Gentlemen, it is our first attempt. Patience, please. You mean to my ear that it sounds rather fiendish. Rather difficult to play, don't you think? Violent. Needlessly violent. Olha o spa aí, tá vendo? I've marked it exactly as I wanted to play. The marking here, you can see, Sforzano. Sforzano. The sharp attempt to interrupt behind a submarine. How long? Look, my friends, you're trained to make a beautiful sound. But I don't want a beautiful sound. Elsewhere, yes, but not here. This is a summons, an imperative. Play the first two chords. I want more intensity, more guts. Again, please. Don't be so tentative. Play louder. We never play louder than that. Some of it's hard to follow. It keeps changing. Yes, it changes. The mood shifts all the time. But are you telling me you can't play? Not at all. Then play for the love of Christ. Could we play it a little slower, sir? No. Not slow, urgent. That's it, yes. Ponterius.
Ele estava querendo casar com essa condessa aí, mas não rolou, claro, né? Não tinha nada a ver, quer dizer. Ela acabou ficando com um nobre qualquer lá. Então eles acentuam esse coisa para dar um certo sal. Esse tipo de dissonância era inusitadíssimo na época.
Não é erro do copista, ele escreveu assim mesmo. That's my hand. There's no mistake. Of course there's no mistake. It's true. Autopilot is written. Let's go on, shall we? Don't be sorry. My dad. The rules. Go over there. Go over there. Please off. Ele tratava o assistente como um cão sarnento, né? O Rhys.
quite superlative. I thought of a battle, I thought of a general, the horse rearing, the sea, the shining, columns of men streaming through the mountains. I was meant to, wasn't I? If you like. If it was a battle, we should have had snare drums, surely. Drums and fifes and march time. I rather gained a picture of a hero of antiquity, a Greek, perhaps, Achilles. Oh, since we're out forgetting, may I present my cousin, von Dietrichstein, the Countess von Dane, the Countess von Brunswick. How is your brother? He's at Carumpa Castle. Otherwise he would certainly be here. He adores these gatherings. He sends his love to you. Forgive us for missing the opening you. Well, you didn't miss very much, my dear. That tasteless intermarriage of the diatonic and the chromatic. Hardly worth hurrying for. Well, what we heard was splendid. Let's have it very, very softly. The mocking sotto voce. Under your breath. That's absurd. That's a vocal marking. Don't see any singers, do you? It's a funeral march, Vinsky. Oh, watch out for the crescendos. They don't go all the way. Bom, eu vou dar um break porque senão a gente acaba ouvindo tudo e é muito legal essa execução, né? Esse movimento, o primeiro movimento, esse Allegro con Bio da Eroica, ele subverte tudo o que até então se fazia em termos de primeiro movimento de sinfonia. Os contrastes são muito fortes. Depois do desenvolvimento, ele coloca mais um tema. Ele simplesmente destrói tudo que se vinha fazendo placidamente até então.